Bom, boa noite, vamos dar início ao estudo desta noite, Vamos fazer a nossa prece. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais este momento em que vamos refletir sobre ensinamentos após todo o estudo com o nosso irmão Paulo Marcelo sobre o Evangelho vosso. Vamos agora entrar nos aspectos psicológicos e doutrinários que o Espírito Hamed nos traz. Abençoe-nos, Senhor, a todos aqui, ampara-nos as nossas mentes e que nós possamos seguir-te a cada dia no esforço de fazermos sempre o melhor. Assim seja. Hoje o estudo tem por tema insegurança. Os inseguros omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. A insegurança traz como características psicológicas os mais variados tipos de medo, como o de amar, o da mudança, o de cometer erros, o da solidão, o de se pronunciar e o de se desobrigar. O inseguro não confia no seu valor pessoal, desacredita suas habilidades e desconfia de sua possibilidade de enfrentar as ocorrências da vida, o que o impulsiona a uma fatal tendência de se apoiar nos outros. Por não compreender bem seu poder interior, apega-se na afeição do cônjuge, filhos, outros parentes e amigos, e assim acaba dependendo completamente dessas pessoas para viver. Em vez do amor, é a insegurança a fonte principal que o une aos outros. Por isso, controla e vigia em razão das dúvidas que tem sobre si mesmo. O inseguro, por não saber que não pode controlar os atos e atitudes das outras criaturas, cria grandes dificuldades em seus relacionamentos, gerando consequentemente maiores cobranças e barreiras entre eles. A hesitação torna-o criatura incapaz de se sentir bastante firme para agir. Nunca possui certeza suficiente e quer sempre mais se certificar das coisas. É excessivamente cauteloso e vigilante. Está em constante sobreaviso e desconfiança de tudo e de todos, por causa do medo das consequências futuras de suas ações do presente. Os inseguros desenvolvem muitas vezes uma devoção mórbida em relação às causas e aos ideais, ou se associam a um parceiro forte e dinâmico para compensar sua necessidade de apoio, consideração e segurança. No primeiro caso, eles podem assumir diante do mundo a posição de crentes exaltados, querendo convencer todos de uma verdade que eles mesmos não acreditam. No segundo, buscam alguém que lhes corresponda ao modelo de seus genitores, para que, novamente, venham a se nutrir da autoridade, decisão e firmeza que encontravam nos pais quando crianças. Muitos ainda buscam refúgio numa atividade intelectual e se colocam, por exemplo, na posição de autoridade literária como estratégia emocional, a fim de estimular em torno de si uma atmosfera de bem informados e, portanto, grandiosos e seguros. Acabou aqui o... Tenta ligar para mim aqui, por favor, deixa eu apertar aí embaixo. Não sei se ele está descarregado. Tenta ligar o outro tom aqui, por favor, o celular. Kardec, discípulo de Jesus, pergunta aos instrutores espirituais, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento. A espiritualidade elaborou a seguinte resposta:
angústias morais que o torturam, mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Obrigado. Não sei, está piscando, pode ser que descarregue também, mas vamos ver. Realmente ele não pisca não. Angústias morais podem ser entendidas como a fragilidade em que se encontram as criaturas inseguras, a sensação de mal-estar que sentem por acreditarem que estão constantemente sendo observadas e julgadas, e também pela perpétua situação mental de vulnerabilidade diante do mundo. Os inseguros não são assertivos, em outras palavras, não se expressam de modo direto, claro e honesto. Omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. O título de Senhor de si mesmo poderá definir bem a segurança e firmeza de Jesus Cristo. Suas palavras, seja porém vós falar sim, sim, não, não, ainda hoje ressoam, convidando todas as criaturas à autonomia espiritual. Realmente, o comportamento assertivo do Mestre e sua significativa liberdade de expressão revelavam franqueza em dizer o que pensava, segurança de olhar, ouvir e convidar qualquer um, independência de exprimir seus sentimentos com absoluta transparência, liberdade de pedir o que quisesse, coragem de correr riscos para concretizar tudo aquilo em que acreditavam. Essas alegrias os inseguros não sentem. Seguindo, porém, os passos de Jesus, nosso guia e Senhor, a humanidade alcançará a estabilidade e serenidade interior que busca há tantos séculos, conquista dos seres despertos e amadurecidos do futuro. Aqui Hamed, termina o texto, que é mais curto que o da semana passada, e ele traz esse estudo, de que as pessoas inseguras, na verdade, trazem os mais diversos tipos de medos, medo de amar, medo de sofrer, medo de realizar algum trabalho, medo de estar falando algo com alguém, muitas vezes do que sentem, medo de se exporem, medos porque podem sofrer represálias, e são pessoas que, por insegurança, elas acabam não tendo firmeza para agirem, acabam não tendo firmeza para tomarem decisões, e decisão é algo muito importante em nossas vidas, A vida é feita de escolhas, e se nós, em determinados momentos, não tomarmos decisões, e a partir do momento em que nós tomarmos as decisões, nós estarmos conscientes de que essas decisões trarão consequências, nós não poderemos realizar nenhum tipo de amadurecimento psicológico, de amadurecimento espiritual, porque ficamos indecisos, inseguros, e o inseguro muitas vezes quer estar como uma criança sendo carregada pelos braços, onde uma outra pessoa decide por ele. Ele coloca essa responsabilidade sobre alguém, e isso diz o quê? Também de uma relação que pode se tornar abusiva, pode se tornar também uma relação de dependência, Não é o tema de agora, mas para trás aqui do livro, Hamed vai falar, sobre as questões de dependência também. Quando ele fala aqui também sobre essas questões de que muita gente acaba buscando um refúgio em alguma atividade intelectual, se colocando como bambambam, isso é muito fácil a gente, quando está com pessoas assim, nós desmascararmos essas pessoas. De que forma? Colocando para elas, quando elas usam determinados termos, determinadas expressões,
fazendo a pergunta: o que é isso? Você sabe o que você está dizendo? Ou então nós colocarmos algo sobre aquele assunto que vai deixar a pessoa realmente na visão de que, nossa, eu estou falando de uma bobagem que eu não sei o que eu estou falando, eu estou agindo de forma besta e eu estou falando com quem sabe e eu não sabia que a pessoa sabia, né? Isso diz para a pessoa que você precisa ter mais consciência, você precisa estar mais convicta e precisa ser mais segura daquilo que você pensa, daquilo que você acredita. Não que você não possa mudar de opiniões, até porque os homens sábios são os que sabem mudar de opinião, né? Os homens tolos permanecem o tempo todo com as suas opiniões. Isso também não é geral, tá, gente? Tem aqueles que muitas vezes mudam de opiniões porque São Maria vai com as outras e aí são também inseguros, né? Há aqueles que mudam de opinião por conta de seus interesses, né? E há aqueles que não mudam de opinião porque, se mantendo nela, sabem que aquela convicção é a convicção de suas vidas. Se Jesus mudasse a opinião, né, o que seria dos ensinamentos dele? Jesus, nesse caso, ele não poderia mudar de opinião. O que ele estava para nos ensinar é o grande mestre. Sócrates, filósofo, que Platão, nos seus diálogos, coloca sobre ele. No livrinho pequeno, 40 páginas, Apologia de Sócrates. Se esse filósofo mudasse de opinião para não morrer, ele não estaria mostrando que ele era convicto de que a morte não era o fim de tudo. Também o filósofo Sêneca, se mudasse de opinião, foi professor de Nero, e o próprio Nero, imperador à época de Roma, né, condenou Sêneca à morte. Se Sêneca, filósofo estoico, né, ali por 150 a.C., por aí, decidisse mudar de opinião, ele não estava mostrando o seu estoicismo, a sua resiliência frente às dificuldades da vida. Então, claro que nós não podemos estar generalizando, né, determinados aspectos. É interessante quando ele diz, né, que angústias morais podem ser entendidas como a fragilidade em que se encontram as criaturas inseguras, a sensação de mal-estar que sentem por acreditarem que estão constantemente sendo observadas e julgadas, e também pela perpétua situação de vulnerabilidade diante do mundo. Quer dizer, os inseguros se sentem como que sendo vigiados o tempo todo. Então, se alguém fala a eles alguma coisa, se alguém coloca alguma observação crítica, né, uma crítica negativa sobre eles, eles se sentem muito incomodados, muito perdidos, ficam com essa sensação de mal-estar, né, porque o tempo todo acham que estão sendo julgados, o tempo todo estão julgando a eles. Também uma coisa que ele coloca aqui, né, os inseguros não se expressam de modo direto, claro e honesto, né? Os inseguros não têm essa firmeza na fala. Às vezes são muito prolixos, fazem muitos rodeios. Às vezes eles não colocam exatamente o que querem, né? Jogam a bola como se a pessoa agarrar vai entender o que eu quero dizer, mas não falam claramente. Por exemplo, em um debate, um inseguro jamais vai falar assim: eu discordo por isso, isso e isso. E também eles não lutam, né, pelos seus direitos pessoais, evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, seus sentimentos e suas ideias, né? Os inseguros não querem esse confronto.
eu vou me expor aquilo que eu acredito, eu vou expor quais são os meus sentimentos, quais são as minhas ideias. Eu não posso fazer isso. Por quê? Senão eu vou ser julgado, senão as pessoas vão dizer que eu estou realmente agindo de forma errada, né? E aqui tem uma visão muito bonita de Hamed sobre Jesus Cristo, que ele diz assim: o título de Senhor de si mesmo, título de Senhor de si mesmo, poderá definir bem a segurança e firmeza de Jesus Cristo. Suas palavras, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, que estão registradas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 37. Quer dizer, esse Senhor de si mesmo, me fez lembrar do livro do Carl Gustav Jung, né? Esse fundador da psicologia analítica, que ele fala o seguinte, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Carl Gustav Jung afirma sobre si mesmo, afirma sobre ele mesmo: minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo o que nele repousa aspira a tornar-se acontecimento, e a personalidade, por seu lado, quer evoluir a partir de suas condições inconscientes e experimentar-se como totalidade. Hamed, ao dar o título de Senhor de si mesmo a Jesus, nos diz que o Mestre é a representação da totalidade. Na psicologia analítica de Jung, o arquétipo da totalidade é o Self, que representa a unidade do consciente e do inconsciente. O Self é a essência do indivíduo, vai para além do ego. O Self simboliza a unidade e a completude do ser. É interessante observar que o Self é simbolizado pelo círculo, especialmente quando dividido em 4 quadrantes, chamado de quaternidade. Quaternidade é a representação numérica mínima da diferenciação e integração das partes de uma totalidade. E Jesus Cristo é o símbolo da planificação. E os quatro braços da cruz, né? Nós temos a cruz, né? Quer dizer, temos 4 braços. Trazem a ideia de quaternidade e integração. Jesus é como aponta Joana de Ângeles em seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Exemplo da perfeita identificação da ânima com o ânimos. Ele é toda harmonia que cativa e arrebata as multidões. Enquanto psicanalistas, psicólogos analíticos, abordagens outras que estudam o inconsciente, vai se falar que todos os seres humanos têm um inconsciente, seja ele pessoal, seja ele coletivo. Mas um único ser humano que esteve aqui na Terra, segundo os estudos espiritualistas e espíritas, que não tinha inconsciente, foi Jesus Cristo. Jesus não tinha desejos reprimidos. Jesus não tinha memórias ocultas. Jesus não possuía essa possibilidade de, como Jung mesmo fala, né? Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Isto é, ele teve que fazer um esforço de fazer uma autoanálise, de também fazer análise para perceber-se e então fundir aquilo que era desejo reprimido, aquilo que eram símbolos que diziam muito a ele, e ele integrar isso, ficar consciente disso e integrar isso à consciência, fazer com que aquilo passasse a ser parte dele também. Jesus não precisou disso. Jesus não era ser faltante, é integral.
Via falando bem aqui numa linguagem bem analítica, bem lacaniana. Jesus não era ser faltante, Jesus era um ser integral, né? Estava integrado. E aí Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai falar o seguinte, né? Que espíritos superiores disseram que Jesus era médium de Deus, não no sentido de que Jesus incorporava a Deus, isso não é possível, né? Mas no sentido de que ele estava tão afinizado com o pensamento de Deus que ele captava perfeitamente o que era ordem divina, então ele cumpria, né? Para nós é inimaginável, né? Como que é isso? Como que é esse contato com Deus? Se Deus, nessa nossa cultura monoteísta, né, do cristianismo, é um ser, e dentro da cultura espírita, é um ser impessoal, é um ser invisível, incorpóreo, imaterial, onde nós não temos como trazermos à nossa imaginação o que é Deus. Aí nós só podemos lembrar da primeira questão de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec formula aos Espíritos, depois da longa introdução que ele faz na obra. O que é Deus? Kardec é bem inteligente para não perguntar como nos catecismos das demais religiões, né? Quem é Deus? Kardec vai na impessoalidade. O que é Deus? E aí os espíritos superiores respondem: inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E aí nos deixa entender que é uma inteligência suprema que está acima, que transcende qualquer inteligência humana, qualquer conjunto de inteligências humanas, qualquer conjunto de inteligências artificiais que possam ter milhões, bilhões de dados, mas elas jamais superarão a inteligência divinal. Por isso nós, muitas vezes, por não compreendermos, nós negamos. Só que há um aspecto interessante que o filósofo espiritualista Pietro Baldi coloca em suas obras, principalmente na obra Problemas do Futuro. Eu vou falar para vocês, não é uma obra fácil não, porque ele ali estuda a teoria da relatividade de Einstein. Ele vai estudar espaço curvo, mas ele vai falar o seguinte: quando se nega algo filosoficamente, se está afirmando. Porque como você nega aquilo que não existe? Se não tem existência, nós nem saberíamos da sua existência. Em filosofia fala-se o seguinte: não se há como provar nem negar Deus. Em filosofia. Mas em aspectos espirituais, as provas estão em diversas manifestações e experimentações, né, que pelo mundo vem se fazendo. E isso traz para nós o quê? Quando uma pessoa traz em si uma espiritualidade, e espiritualidade não é religião, espiritualidade é uma pessoa que é resiliente com as dificuldades, uma pessoa que ela realmente passa a vida com um otimismo, não um otimismo de uma positividade tóxica, onde tudo sempre vai dar certo. A pessoa sabe que as coisas podem dar errado, mas ela é resiliente para enfrentar aqueles momentos. Isso é o otimismo que é realista, né? Que é uma coisa, eu digo, o otimista é aquela pessoa que ela mantém uma esperança e uma possibilidade de fazer algo mais. Mas o pessimista é a pessoa que já se acomodou e não quer se esforçar mais para nada. E aí tem a diferença, né? Do que é ser pessimista, do que é ser otimista, do que é ser realista, né?
literatura a gente vê isso, né? Machado de Assis, Alves de Azevedo, realistas naturalistas, né? Nós vemos aí os românticos, né? Enfim, os barrocos, estou lembrando lá das aulas. Mas o importante para nós é que se nós tivermos espiritualidade, nós vamos alcançar o quê? Segurança. Nós vamos estar seguros do que queremos, seguros do que desejamos, seguros do que realmente nós estamos aqui a fazer na vida. Bom, encerrei minha fala, tem alguns minutinhos. Quem quiser falar ou perguntar alguma coisa, aí fica à vontade. E aí, gente? Ninguém quer falar nada, não? Não, já quem que falar. Como não quer falar? Semana passada você quis falar? A Ana Cristina quer falar. A Ana Cristina sempre quer falar alguma coisa. A Elva quer falar. Ah, falei tudo. Falei tudo. Ó, meu ego foi lá em cima agora. Fazer alguma pergunta. Eu não tenho. Ah, a Joia quer falar. E eu estou muito satisfeita com as colocações e explicações que você fez. A Bia quer falar. Está na hora da gente encerrar para a outra parte. Eu coloquei lá 10 minutos para perguntas. Eu vou encerrar. Diz aí, Regina. Uhum. Sim. Então, a irmã Regina colocou pra gente, eu estou falando aqui porque depois vai para a rádio lá, aí eu tenho que repetir para o pessoal quando ouvir entender, né? Se eu der a resposta direta, não é resposta, né? Na verdade, você fez um comentário de que muitas vezes a insegurança surge a partir do processo educativo dos pais, né? Quando não educam adequadamente. Sobre esse processo, até está aí, né? Muito ativo nas redes sociais a questão da minissérie, tem 4 episódios, eu vi em 2 dias, a adolescência, que fala sobre essas questões, são na Netflix, uma minissérie que saiu há pouco tempo e traz sobre isso, né? Momentos em que os pais vão se perguntar, né? Será que fomos bons pais? Será que educamos corretamente? O que nós não vimos? O que deixou o nosso filho inseguro para ele agir como agiu, né? Então essas são considerações importantes que a gente precisa ver e falando, ampliando, né, a sua fala, Regina. Os estudos, por exemplo, da neurociência do desenvolvimento, né, que trata das questões no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos e do cérebro nosso, que vem fazendo os estudos, até eu e a Ana Cristina estudos já falamos sobre isso, de que quando por exemplo, a Audrey von der Meyer, né, uma pesquisadora que nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, escolas que davam tablets aos alunos e colocou-se então todo um maquinário computadorizado no cérebro dos adolescentes, eletrodos e tal, e foram pesquisar aqueles que estudavam via tablet e que digitavam. Determinadas áreas do cérebro não estavam tão ativas e algumas estavam. Quando pesquisaram com aqueles adolescentes que estavam escrevendo manualmente, que estavam lendo livros físicos, as atividades no caderno, as áreas que estavam inativas enquanto
eles usavam tablets e digitavam, ficaram ativas. E aí as escolas passaram a não dar mais tablets aos alunos, a voltar a dar o caderno, a voltar a dar ali a todo o ensinamento da escrita cursiva. Porque os jovens hoje da chamada geração Z, e esse negócio de letra em geração, primeiro foi o marketing, né? Depois a sociologia se apropriou disso. A sociologia, a antropologia, a psicologia. Mas hoje estava lendo uma matéria em um artigo que dizia que a geração Z realmente, por usar muito a internet, não sabe escrever cursivamente, coloca uma letra de forma e muitas vezes é difícil de entender, não sabe interpretar e tem telefobia, isto é, se ligar para eles ou eles ligarem para alguém, eles não sabem se comunicar, né? E aí nós vemos que os próprios estudos neurocientíficos trazem o quanto é importante que os pais, né, iniciem as crianças com uma educação fora das telas, até porque tela em demasia, o psicólogo norte-americano Jonathan Haidt, no seu livro Geração Ansiosa, ele diz que quanto mais telas, mais ansiedade, e nós estamos vivendo na era da ansiedade. Ela, Bia, quer falar no microfone, o pessoal ouvir, senão você Não, que eu me lembrei aqui que é o que a gente precisa fazer em criança em casa, né? Pais, né? Avós, que a gente precisa fortalecer a segurança da criança quando ela vai fazer algo, né? Você pode, você consegue. E aí, Léo quase citou um pouco do que eu ia falar aqui no sentido de minha filha, né, Paula, quando ela era bem mais jovem, né, novinha, adolescente. Aproximando. E ela falava assim: mamãe, liga aqui para avisar para alguém, tipo assim, querendo que eu falasse por ela no telefone para resolver alguma coisa. Aí eu falava assim: não, você que vai falar. Eu puxava bem assim para ela, né? Você que vai falar. Aí ela: mamãe, fala, você consegue. Aí ela falava, e aí ela despertou isso nela, né? Se fortaleceu, se sentiu segura, trabalhou isso dentro dela. E ó, quando ela entrou no IFE, ela foi lá sozinha, resolveu tudo. Faculdade dela, no IFE, nunca me envolvi em nada. Tudo ela que, né, se dedica a fazer e consegue, né? Então acho que assim, o nosso papel, né, enquanto pais, avós, educadores, né, é a gente justamente fortalecer isso, né? Que às vezes as crianças ficam inseguras, ficam com medo de andar, ficam com medo de fazer algo. E a gente tem que fortalecer nesse ponto. Você sabe, você vai conseguir, vambora, eu estou aqui, né? Até o método montessoriano, né, coloca justamente isso, né, para deixar a criança ter essa autonomia, né, desenvolver, cortar o bife, comer com a garfo e faca, né, ter esse desenvolvimento que é importante para a vida futura adulta, né? É isso. Eu só complementar uma coisa aqui, perguntaram ao Jonathan Haidt, né, esse psicólogo norte-americano, autor desse estudo de geração ansiosa, qual a idade para ele que se deve permitir que uma criança esteja com celular. Ele falou assim: vou ser bem radical, criança não, aos 16 anos. Fala. Eu acredito que a base de tudo é família. Infelizmente é o que não existe. Mas como assim não existe? Família não existe porque mãe trabalhando fora o dia inteiro ou não quero ser radical. Não, mas você tem direito a dar sua opinião. O dia inteiro e jogando tudo em creche. Amor da família, amor pai, mãe, tio, não está existindo mais, porque não está existindo aquela família. Você criar. Mamãe, me perdoa a expressão, joga o filho numa creche às 7 e pega as cartas. Que amor, que a criança desenvolve nisso? E a mãe que precisa trabalhar? E as mães que precisam trabalhar, que não tem o apoio do pai, das crianças? Aí eu falo, não tenha filhos. Mas escola da família também. Escola da família.
Está socializando, A né? escola que não ensina seu filho é porque ela não presta. A escola que não ensina. Eu digo uma coisa ao senhor, é difícil. Então, eu tenho um prazer com gente. Passada, eu só não falei porque sobre a vai trabalhar. Sim, sim. Porque a oportunidade que a família também para falar sobre isso. Eu pedi que fizesse a mulher trabalhar, a mulher trabalhar, eu não falei, a base acabou. É. Família. Imagina se eu não trabalhasse, Joaquim. Dentro de a mulher não dá conta. Ia dar do que ruim ela pra mim. tem. Ela trabalhando fora, tem mulheres que são melhores que os homens para trabalhar. A pessoa botar tem uma ou outra, é diferente. Eu não estou botando uma. A gente não pode generalizar nada, né, na A vida. família, para mim, como eu falei assim, é a base de tudo. Infelizmente, quando a mulher saiu para trabalhar fora, para outra coisa qualquer, acabou a base, que é a família. Mas esse aí- Televisões individuais, cada quarto com sua televisão. Isso distanciou a família também. Está todo mundo dentro de casa, mas cada um com seu quarto. E as mulheres necessitaram de ir para as ruas trabalhar porque foi um período da guerra, que os homens, né, foram para as guerras, as mulheres ficaram sozinhas com os filhos, outros voltaram, né, sem as pernas, sem possibilidade de trabalhar, ou com problema mental, então guerra acabou. as mulheres tiveram que ir. A guerra acabou, mas hoje o que a gente vê é falta de família. O que eu vejo, tá? Eu infelizmente eu brigo muito. Depois que eu virei vagabundo, eu vivo muito na internet. Então é o que eu vejo. Mas você pode contribuir, ué, É com outras a coisas. falta dessa família. O colégio hoje não dá. Eu não vejo um colégio. Você acha correto o pai e a mãe dar um celular para uma criança de 1 ano? Não, de maneira nenhuma. Mas por que ela dá? Porque ela quer sossego. Mas é isso aí, amigo. Ela não quer. Por que ela joga na creche? Por que chega em casa, há aquela educação de sentar à mesa, todo mundo conversar? O que mais se vê, eu vejo, como eu falei, vou me alongar muito. Como eu vejo, todo mundo na mesa, cada um no celular. Antigamente você sentava na televisão e todo mundo discutia uma novela. Hoje não. Hoje, como o senhor bem colocou, cada televisão e cada um tem uma coisa. Não existe mais aquele entrosamento família. Aí o que acontece? Hoje nós estamos aí com nossos filhos, nossos netos, numa situação preocupante. Mas tinha que ser igual na minha casa, era 11 irmãos, só tinha uma televisão. Não, lá em casa também, 7 com uma televisão. Na hora de rezar, todo mundo de frente para a televisão, rezando. Na hora de ver a novela, se você quisesse ver a novela, você vê, senão você não vai pro canal não, era novela, ou outra coisa que fosse. E nós fomos criados assim. Isso tudo aí, o respeito, o doutor colocou aqui a disciplina, era colocada, existia uma disciplina, existia um respeito. Aquela coisa de contar a história, eu ainda peguei, sentar todo mundo à mesa e ouvir a história. Ouvir a história do homem do sábado. Eu peguei isso ainda. Isso unia. Existe uma história. Eu quero dar mais ao meu filho do que eu tive. É o maior erro. Se o que eu tive me fez um homem de bem, por que eu não dou isso? Desculpa, senhor. Não, tranquilo. Fala, Regina. Não vou falar hoje, não. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar que a gente resume. Ano passado ele estava falando sobre isso. E eu podia estar falando, você não leva para casa. O sustento da casa não sei. E as mulheres hoje em dia, os pais vivem a possibilidade dos pais, uma possibilidade de alta. Eu mesmo separei, quando eu estudei da adolescente, eu trabalhava, uma situação financeira muito difícil. Como que ia viver se você não trabalhasse? Como que os filhos iam... Como que elas iam se sustentar, se manter aí. Tem muitas mulheres que estão falando comigo agora. Tem muitas mulheres que estão trabalho, não dá aquela atenção, aquele carinho aos filhos que é aquele que vai ter uma dedicada. Enquanto ela deixa o namorado lá na festa,
Cada família tem uma particularidade, né? A gente não pode generalizar nada e nem dizer que um é igual ao outro. Não existe A isso. educação de hoje, a educação de hoje, eu não estou na faculdade, eu estou na academia, eu estou no céu. Antigamente era diferente. A mulher chegava em casa, educava os filhos, impunha a educação. Hoje não. Hoje, como o senhor falou, dá o celular. Essas questões, não? Fala, João. Sobre a insegurança. Hoje eu já atendi todas as direitos. Muito dentista. Filha dele saiu de Gudé, ligou para ele. Mandou para casa. Eu ensinando para ele o melhor lugar para ir para casa. Qualquer coisa, ligo, guarda o celular, dando bastante explicação. Eu falei assim, eu tenho um maior arrependimento que minha filha tem 18 anos, ela só foi para o colégio uma vez. Eu não deixo ela ficar um pouco porque o que aconteceu com a coisa depois ficar no futuro. Olha só. 18 anos, ela não sabe ir lá de casa no centro de Minas. Só foi uma vez para a colega. E eu me arrependo muito disso. Eu deveria ter deixado. Porque você sempre pegou sua filha para levar nos locais, né? Não. Sabia andar para ficar mais esperto, porque às vezes eu quero, acho que ela me protege. É inteligente e colégio. Super proteção, Sim. né? Mas para Também andar fica. sozinho, Ela não. Você colocou sua filha para. Você super protegeu, né? E aí viu que essa super proteção de não deixar que ela fosse a tais ou quais lugares caminhando, tipo de casa para a escola, aí ela se tornou uma pessoa insegura, né? Mas está em tempo de mudar ainda. Sobre agora até as leis do governo. Antigamente, o órgão ia, a pessoa ficava na lei. Sim. Agora, sobre o profissional, talvez 20, né? Agora é opcional, pensando. Como vai sobreviver essa vida? Pois é, são questões. Aí essas são questões sociais que vão envolver sistemas econômicos disciplinados por sistemas políticos. E aí a gente vê que quando eu falei semana passada, né, eu não sou contra a mulher trabalhar, mas trouxe reflexões, tanto Luci Pondé quanto minhas mesmo, de que o progresso que veio no sentido de a mulher estar trabalhando, ele foi muito rápido e não deu tempo de haver uma reestruturação na sociedade. A reestruturação que teve foi a escola, como o senhor Pedro ele falou, a escola virar família. E a escola virar família, a escola não é família, né? A escola deve dar a educação, mas a escola em si não é família, né? E aí a gente, essa base muitas vezes está se perdendo, porque a família se reestruturou naquilo que se convencionou chamar de família mosaica. A emancipação feminina trouxe muitas dificuldades na questão da educação dos filhos. Mas essa participação também, quando as mulheres viviam muito lá, sobre isso, porque o casamento, você parar dentro e ficar com o que é como, sim, a dependência, né? maltratada, humilhada, porque você parar na dentro e depender financeiramente. A dependência econômica, a dependência financeira. Essa emancipação feminina, sim, ela deve existir. A mulher trabalhar, sim. Agora, como isso foi feito, essa reestruturação, né? Opinião minha, não quer dizer que outras opiniões não sejam válidas e outras visões, né? Veio de forma muito rápida, onde não se houve possibilidade de haver uma reestruturação. Como falei semana passada, tem empresas hoje, grandes empresas, que colocam as mulheres que estão trabalhando, que são mães, para trabalharem 4 horas na empresa e o restante do horário elas fazem home office para ficarem com seus filhos em casa. Agora, há uma desigualdade social aí em que a questão da mulher, que é, por exemplo, uma operadora de caixa no supermercado ou outro trabalho em comércio qualquer, simplesmente o que acontece?
Simplesmente o que acontece? Acontece de elas não terem essa possibilidade que uma mulher que trabalha numa multinacional ou numa grande empresa tem, porque ela trabalha o tempo todo. Aí ela não pode nem pagar a uma babá para ficar com o filho, ela terceiriza para a avó, para a bisavó, para isso, para aquilo. E aí vem depois o choque das questões da educação. Aquela coisa que fala que vó estraga neto, né? Tem esse hábito do pessoal falar isso. Olha lá, os avós, o grupo dos avós ali, O ó. grupo dos avós estão ali. E aí o que acontece? Mas por quê? Né? E aí muitas vezes a mãe também estraga, né? Porque muitas vezes compensa como? Compensa dando o que o filho quer, o que a filha quer, né? E aí dá, e nessa compensação vai acontecer como, né, em sessões de análise, já peguei pacientes onde por exemplo, me falou o seguinte: minha babá morreu e eu fiquei mais sentido com a morte da minha babá, que se tornou secretária do lar, do que com a morte da minha mãe. Porque a mãe, a figura materna essencial para aquele adulto jovem, foi a babá, não foi a mãe. Igual antigamente, as amas de leite, né? Não mudou nada nesse ponto. Mas aí é escravidão, né? Então, as amas de leite estavam lá, né? Só a diferença é que ali era um processo de escravidão, né? Sim, Esse é um assunto bem polêmico. Esse é um assunto bem polêmico, né? Imagine eu lá com 27 anos, fiquei viúvo com 2 filhos, se eu não fosse para, né, para fazer faculdade, trabalhar, como que eu ia ficar com meus filhos? Né? Até hoje está aí, ó. E aí você terceirizou a educação dos filhos, que a avó cuidou deles para você poder estudar, depois você poder trabalhar. Só à noite, para estudar à Sim, noite. mas você teve, como você falou comigo, na primeira infância, você teve toda a sua presença de mãe com seus filhos. Né? Então, assim, houve, não vou usar essa palavra que eu não gosto muito, né? Você teve esse privilégio. Né? Você teve esse apoio, é melhor falar assim. Você teve uma rede de apoio, nem todos têm, nem todas têm. Né? Bom, vamos encerrar agora, nós já passamos bem, mas é bom que vocês participaram, né? Isso é gostoso, né? Porque, como eu falo, não é para ser monológico, né? Falar e ficar somente eu falando, dando minhas opiniões e ninguém falando nada. Só pedir licença ao senhor, para o seu Milton falar ali antes. Seu Milton, eu esqueci, o senhor tinha levantado a mão. A mulher ficou sozinha. Os avós assumiram e ela tinha que trabalhar. Veio a Segunda Guerra, piorou toda a situação. A mulher veio para o trabalho, quase todo o planeta. Então, essa questão da mulher trabalhar ou não é muito complicado. A gente viu o passado para poder levar a mulher agora. Não precisa fazer o plano agora, porque hoje em dia não é só o cara que carrega lá sozinho. A mulher tem que ajudar. Ou trabalha em casa, no trabalho, de alguma maneira ela trabalha. Então ela é presente. É isso que o senhor. Reúne a família toda, senta junto, conversa. Sim. Agora, meu sobrinho de 5 anos, para ficar quieto com o celular, senta lá fora. Não sei. Aí é complicado, né? Isso que o senhor falou faz lembrar não, que é a questão da jornada de trabalho das mulheres, né? A mulher trabalha fora, a mulher trabalha no lar, a mulher, né, como Bia aqui, minha esposa, trabalha, né, no grupo espírita. Então, né, tem aí 3, 4 jornadas de trabalho, né? Agora, eu sempre falo em terapia de casal, quando eu faço, sempre falo assim: o homem não ajuda a mulher em casa, ele compartilha as responsabilidades, não é só pagar contas, né? É também estar realizando todo um processo de estar também em casa, fazendo as atividades próprias dentro de casa, né? Isso eu posso falar porque eu sou um homem que faz isso. Precisa lavar o banheiro,
precisar lavar um banheiro, eu lavo o banheiro, né? E precisa de vez em quando. Não, assim uma vez por semana, não falar que vai lavar o banheiro todo dia, não precisa, né? E você, né, está arrumando uma cozinha, está cozinhando alguma coisa, está preparando um café quando a mulher está cansada o dia todo do trabalho, preparar um café, deixar uma mesa arrumada, né? Porque nós homens não gostamos disso. Saímos para trabalhar, tem uma jantinha pronta, um cafezinho pronto. A mulher também, né? Hoje você preparou o almoço, que a Enel colocou manutenção de energia elétrica, né? De 10 até 1h30 da tarde, ela preparou o almoço com o celular aqui, com a vela e a lanterna do celular, porque escurece muito a cozinha. Eu até falei, deixa para lá, cozinha não. Cada um se vira, come uma quentinha, come fora. Quase que meio arroz. Mas fez lá, né? Então a gente tem que ter essa visão enquanto homem também, de que a mulher tem várias jornadas de trabalho, e nós homens, né, precisamos estar inseridos também nisso. Estamos com várias jornadas de trabalho, e a gente saber também a dificuldade que é. O senhor. Dá licença agora, boa noite. Boa noite. Eu sou contra. Sim. Bebo todo dia. Sim. E todo dia estou aqui vendo você aqui. Sim. E hoje eu cismei chegar aqui para ver o que aconteceu. Não, você está aqui com a gente? Seja bem-vindo. Então, vamos ver o que acontece com o teu lado. Seja bem-vindo. Você lembra de mim que eu estava ali com a moto? Lembro. Eu decidi que não. Lembro, falou da mão do meu lado, tá vendo? A coisa mais fácil para ela de beber. Não, tem que falar tratado para o dia. Comer um vinhozinho, chocolate, pão. Aí hoje você veio de atrás, para ver lá, começar agora foi me ajuda. Foi a melhor? Não que eu queira, preste atenção, não que eu queira. Sim. Eu não vou parar de beber. Mas Sim. a falar, de repente, ajuda. Foi errado? Não. Não, tá errado não, certíssimo. Foi a melhor cismada da sua vida. Será? Todo dia sentado na frente dele. Será que o senhor entrou aqui hoje por quê, não é? Será que foi por acaso? Por acaso não foi. Né? A espiritualidade está agindo. Pois é. Não, mas levou. Qual o seu nome? Oi? Qual o nome do senhor? Nome é Helmut. Hã? Helmut. Helms? Helmut. É alemão. Helms, alemão. Foi minha mãe que fez ele de Realmente, realmente. achando maionese, tudo sabor. Nome chique, né? Realmente. Nome alemão. Diferentão. Helms. Vamos encerrar então. Hoje ultrapassamos bem, mas gostoso ter esse diálogo. Vamos orar. Vou botar em todo. Volte. Deus, Senhor nosso, estamos aqui agradecidos mais uma vez por esse momento de estudos, por esse momento de diálogo, com opiniões diversas, um tom respeitoso sempre. Te agradecemos, Senhor, e pedimos as tuas benesses, as tuas bênçãos desta hora, para aqueles que irão aplicar os passes magnéticos, tanto quanto para aqueles que os receberão. Que encarnados e desencarnados, Senhor, possam então estar amparados nesta hora, pelo momento de oração e concentração profunda em quem haveremos de entrar. Abençoe aos médiuns que trabalharão em Teu nome e dê a eles as possibilidades
e a consciência de que são só instrumentos trabalhando em teu nome, nada mais, Senhor. Assim seja.